sobre essa pautinha da família na escola, porque nesse mês de abril, dia 24, né, passado, se comemorou o Dia da Família na Escola. A psicóloga Alexandra Andraschke, que atua na equipe do município de Sorriso, né, é professora e psicóloga. É isso? Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Satisfação em recebê-la aqui para a gente falar um pouco sobre isso. Como é que vocês vêm atuando lá com estudante, escola, enfim, a importância ou a necessidade da família se fazer presente na escola? É imprescindível, né? A escola não sobrevive sem a família, sem o trabalho em parceria que tem que existir entre escola e família. A família é a nossa primeira comunidade, a nossa primeira comunidade social, digamos assim, é da onde a gente tem as nossas raízes, da onde a gente tira os nossos costumes, as nossas bases, né? E a escola é a segunda. Então, uma complementa a outra. Sem a família, a escola não trabalha de forma adequada, não seria assertiva, digamos assim, de forma mais assertiva, de forma mais adequada. Tem que ser um trabalho em equipe realmente. Família e escola. E escola, exatamente. E os pais estão enxergando isso hoje em dia? Como é que está isso na sua visão? A gente já melhorou muito em relação a outros momentos em que tivemos, né? Principalmente dentro da rede municipal, hoje, a gente tem pais bem mais participativos, embora ainda não esteja dentro do que a gente espera. Não o ideal, porém não é o existe. ideal, mas a gente já teve um avanço muito grande em relação a outros momentos, né? Hoje a gente tem pais muito mais participativos, muito mais conscientes dos seus direitos, mas existe uma situação que é bem importante ser levantada, que quanto maior a criança, menor é a participação. Tipo, pré-adolescente, o adolescente, vai diminuindo. Isso, vai diminuindo, porque a impressão que se tem é que essa criança já pode caminhar sozinha. Se vira por lá. Isso, em certos pontos, isso é verdade. Mas em outras situações, a família ainda se faz muito presente. E a gente tem percebido algumas situações referentes a isso. Porque enquanto é pequeno, está lá na educação infantil, até aí, digamos, 3º, 4º ano, a família é sempre muito presente, é muito participativa. Depois, essa criança começa a criar bem mais autonomia e é natural que a gente comece a deixar eles caminharem por conta própria. Pernas, Isso, só que existem situações que a família ainda é muito necessária, né? Essa criança mesmo ainda não tem certas capacidades cognitivas de decisões que é a família que precisa tomar e que a escola não está autorizada a fazer. Por eles, no caso, porque é preciso que a família intervenha, participe mesmo. Isso, exatamente. Então, independe a idade dessa criança. A família precisa estar e ser presente na escola, cotidianamente. Preferencialmente todas as vezes que for chamada e, eventualmente, fora desse chamamento também. Exatamente. Não só todas as vezes que ela é chamada, né? Mas todas as vezes que achar necessário, que ver possibilidades. Não tem hoje, é meio difícil não ter o que fazer, né? A gente não ter o que fazer. Mas uma prática que seria muito interessante seria tirar pelo menos uma vez no mês para visitar a escola do meu filho. Saber o que está acontecendo lá, quais são os projetos que estão sendo desenvolvidos. Como uma visita mesmo, não como uma cobrança. Como, conhecer o espaço da escola do meu filho. Acompanhar, olhar como é que está, observar o que precisa melhorar, talvez. Exatamente, porque às vezes a gente encontra situações de pais que não sabem nem qual a turma que o seu filho estuda. Qual a série que está? Qual a série que está? Chega na escola para conversar, eu quero falar com o professor de Joãozinho. Joãozinho está no 5º ano. Pai, a gente tem 4 5º anos aqui. Qual 5º ano seu filho está? O pai não sabe. Não sei. Né? Então, informar-se a respeito de tudo que ronda o ambiente escolar, de tudo que está ali envolvido nesse ambiente, né? A prática que eu ainda tenho enquanto mãe de perguntar como você foi na escola hoje, meu filho. Minha filha tem 17 anos e a primeira pergunta que eu faço para ela todos os dias, quando entra no carro, às vezes até meio chato, né? Porque eles não querem mais responder, mas Adolescente não gosta. Isso. Mas, no fundo, a gente sabe que precisa. Claro. E não eles gosta sentem é modo falta. de dizer. Isso. Eles gostam dos limites. Eles só não admitem, mas eles precisam dos limites. Exatamente. Então, assim, às vezes até eu não faço mais e ela mesmo
Não vai me perguntar como foi a escola hoje? Olha aí, tá vendo? Sentiu a falta da Exatamente, atenção dada, né? da Então, atenção dada, porque isso para eles é uma atenção. O pai e a mãe está sendo chato, mas ao mesmo tempo eu tenho a atenção dele. tá sendo amoroso, Tá porque sendo tá amoroso. cuidando. Tem que dar isso mesmo. para eles. Tem que Então, é ofertar cotidianamente, não é esporadicamente, só quando é chamado, quando tem reclamação. E hoje nós temos uma prática dentro da Secretaria de Educação, das escolas municipais, que é chamar os pais não só para reclamações, é chamar os pais para mostrar o que está sendo feito em mostras pedagógicas, em reuniões pedagógicas, em grupos de rodas de conversa. E é importante que os pais participem desses momentos também. Aham. Porque estar lá só para ouvir reclamação não é interessante. Mas eu preciso saber o que está acontecendo na escola do meu filho. Assim, quando a reclamação vier, também eu sei o porquê de certas situações. Perfeito. E a criança, o adolescente, o pré-adolescente, ele acaba sentindo que os pais estão mais próximos deles. Então, situações que são, como eu falei antes, que fogem do controle da escola e que estão sob a responsabilidade dos pais, se tornam até mais fácil de serem ou coibidas ou fiscalizadas. Acompanhadas. Exatamente. A gente teve uma polêmica bem grande aqui nessa semana em relação a, de certa forma, um pouco de violência em algumas escolas, mas apontado diretamente da rede estadual. Mas são sorrisenses, né? E a gente pode Sim. falar a respeito disso, porque às vezes pais e mães estejam eventualmente nos ouvindo aqui agora. Além de brigas nas escolas, o uso de vapers, que é aquele cigarro Sim. eletrônico, talvez até outras substâncias em pátio escolar. Tudo isso a gente precisa tirar, talvez, o tapete de cima, não é? Como é que você vê isso como psicóloga, como professora? O que a gente pode fazer para melhor lidar e buscar soluções para isso? Eu acredito que é a parceria constante realmente família e escola Família e e escola. todos aí os órgãos que dão a estruturação para que a escola funcione de forma correta. Certo. Polícia Militar, Conselho Tutelar, IMP, né, Ministério Público, tudo a gente recorre a tudo isso para que a gente tenha uma estrutura mais adequada dentro da escola. Mas a família, ela é fundamental nesse ponto. Por quê? Porque, como eu já falei, tem pontos que a escola não pode fazer, tem situações que a escola não consegue chegar até esse adolescente. A revista na mochila, talvez. Como é que isso é visto? A revista na mochila ela é proibida dentro do ambiente escolar pelo professor Não ou pode revistar. pelo gestor Legalmente da... não pode revistar. Isso é uma prática policial. Polícia poderia. Polícia pode. Então, o professor, ele pode pedir para o adolescente mostrar, para a criança mostrar. Se quiser, vai mostrar. Se quiser, mas a prática da revista, ela não é realizada dentro das unidades escolares municipais, porque ela é proibida. Já em relação à autoridade que pai e mãe têm sobre seu filho, isso É tranquilo, porque não pode haver enquanto... interferência externa, no caso. Não. Né? É uma relação familiar. É uma relação familiar. O pai pode, inclusive dentro da unidade escolar, revistar a O pai mochila do pode seu também. filho. Pode. O pai, o responsável legal por essa criança, pode. Porém, não a escola. Porém, em si. não a escola. Então, a escola fica um pouco restrita a certas situações. Certo. Quando é visto, quando é desconfiado, chama-se poder policial, chama-se as autoridades competentes que Perfeito. fazem essa... E daí existe toda uma sistemática, não é na frente de outras crianças, é num Evitar o ambiente mais para constrangimento. evitar constrangimento e tudo Certo. mais. Mas a gente sabe que tem muitas coisas que fogem às Sem vistas, dúvida, fogem né, às vistas. do professor, do gestor que está ali à frente dessa unidade escolar. E a família consegue, então, junto com esse professor, esse gestor, estar com esse olhar mais atento. Existem coisas que vão fugir dos dois olhares. Porém, infelizmente, se eu tenho uma relação muito boa, tanto com o meu filho como com a família, com a escola, a comunicação entre esses dois entes é mais tranquila, é mais favorável e a gente chega a uma resolução muito mais fácil de algumas questões. Uhum. E há algumas situações que, se não forem solucionadas, se a gente não lidar com elas, elas tendem a crescer, não é, professora? Exatamente, vira um bolo de neve, como a gente fala, porque uma coisa vai puxando outra, uma coisa vai puxando outra e sai do controle. Uhum. Né? Qual é a providência que a senhora recomendaria para um pai ou uma mãe que observasse uma situação adversa? Direto na escola, procurar a escola? No primeiro momento, conversa.
conversa, vai até a unidade escolar, conversa, observou que o teu filho está com um comportamento diferente daquele que é o habitual, e daí é muito importante estar perto dos filhos para saber quais os comportamentos deles, porque a gente tem muitas mudanças comportamentais na adolescência, né? Fazem parte do processo de crescimento Exatamente. normal. Estar ali perto do seu filho e saber realmente o que é dele, o que não é dele, qual o comportamento que é dessa criança e qual que não é, e daí chegar até a unidade escolar e conversar com os gestores, com o próprio professor. Se o professor ou esse gestor perceber alguma mudança, também vai orientar e vai procurar as entidades necessárias para uma situação maior, por exemplo. Sim, se né? for o caso. Mas a recomendação inicial é ir até a escola e conversar. Então, estar próximo é sempre importante. Conhecer, Muito. eventualmente, os professores que lidam com o filho da gente. Exatamente. Hoje a gente tem o WhatsApp, né? Uhum. Que é um meio de comunicação muito eficaz. Eficaz, exatamente. E as escolas já aderiram ao WhatsApp, né? Como um meio de comunicação com as famílias. Então, é mais direto, é mais fácil de se comunicar, é mais fácil o acesso à escola. Então, manda por ali, preciso conversar com o senhor, preciso conversar com a senhora. Agende um horário. Agende um horário e vai até a unidade escolar para conversar. Isso manhã, tarde ou noite, não importa. Como a senhora disse antes, às vezes, talvez numa idade muito necessária, os pais acham que não precisam mais dar esse espaço, esse tempo para os seus filhos. Exatamente. A gente tem que... E daí é bem difícil isso, enquanto pai, enquanto mãe, de saber qual é a medida correta, porque a gente precisa dar autonomia para essas crianças, mas não tem manual, né? Não existe um manual. Aprendendo conforme mas vai. até aí, os professores e os gestores dessas unidades escolares têm conhecimento e têm a capacidade de orientar os pais. Para auxiliar nesse processo. Exatamente, inclusive na orientação desse processo. Até onde a gente vai com a coibição, até onde eu dou autonomia, até onde eu posso pedir para o meu filho algumas coisas, eu posso exigir dele algumas coisas. Os professores, os gestores, eles têm essas capacidades, essas habilidades para orientar os pais também. Então, é sempre conversa, é sempre ir até a unidade escolar e estar aberto a conversar. Não se isentar das responsabilidades do papel de educar, né, professora? Exatamente, porque educar é um papel constante de pai, de mãe, de escola, de sociedade, de qualquer cidadão. Perfeito. Eu sou muito grata pelo seu tempo aqui, a sua vinda, por dividir um pouco do conhecimento com a gente. Algo mais que a gente possa deixar dito para quem nos ouve, psicóloga Alexandra? Eu acredito que é ressaltar realmente a importância de estar trabalhando, caminhando lado a lado com a escola, a família, e sempre buscar entendimento, sempre buscar saber as questões, sempre buscar estar informado sobre o que está acontecendo na escola do seu filho. E se a Secretaria de Educação, em relação à rede municipal, está sempre aberta a ouvir os pais, né? Todos os órgãos que fazem parte da Secretaria de Educação têm essa abertura de ouvir as famílias. Então, não conseguiu na escola por um motivo ou outro, pode se dirigir até a Secretaria de Educação quando a gente fala de rede municipal de educação, né? Às vezes até orientamos em relação à rede estadual. Para onde eu vou, não resolvemos, mas olha, caminha por esse lado, vai por aqui, esse é o contato para você conversar, né? A gente sempre, então, procura alguém, não fica esperando aumentar o problema. Procura ajuda, procura, conversa. Né? Ou na escola, ou num órgão mais ali dentro da CEMED, ou até na própria polícia, no próprio Ministério Público. Tem pessoas ali capacitadas dentro da rede de proteção à criança hoje para poder informar, auxiliar, ajudar em todos os sentidos. Maravilhoso. Muito obrigada, Alexandra, doutora Alexandra Andrasky, que nos brindou hoje com sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade de falar mais um pouquinho sobre a educação